Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. Deus esteja abençoando também toda a nossa parentela aí, que Deus esteja derramando da sua graça, derramando do seu poder sobrenatural, que nós possamos aí estar agradecendo a Deus por esse dia, por esse momento, que Papai do Céu esteja aí fazendo uma obra maravilhosíssima na minha vida, na tua vida, que nós possamos aí nessa manhã ser instrumentos usados nas mãos de Deus, amém? Então que Deus esteja aí fazendo uma obra magnífica e que nós possamos verdadeiramente ser usados pelo nosso Deus para estar levando consolos aos corações aflitos, aquelas pessoas que têm passado por momentos dificílimos, que nós possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sermos uma bênção nas suas mãos, amém? Glórias a Deus. Jesus é bom em todo tempo, o nosso Deus tem sido maravilhoso e nós só temos a agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer, em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Deus é bom em todo tempo Deus tem sido aí maravilhoso para comigo, maravilhoso para contigo, e que nós possamos aí, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar ao Senhor em todo tempo e lugar, amém? Nós possamos aí estar nos entregando nas mãos potentíssimas do nosso Deus, para que Ele venha fazer tudo aquilo que verdadeiramente está no seu coração, que nós possamos aí crer no sobrenatural desse nosso Deus, Ele que vive, Ele que reina para tudo sempre, amém, amém? Glórias a Deus. O Senhor então esteja aí nos instruindo, esteja aí nos capacitando, que o Espírito Santo do nosso Deus esteja indo à nossa frente, que nós possamos aí ver a glória do Deus Altíssimo chegando na casa de cada amado irmão, de cada amada irmã, que nós possamos aí estar sendo uma bênção nas mãos desse Deus que tudo pode, nas mãos desse Deus que tudo vê, que tudo opera, que nós venhamos aí então, em nome de Jesus Cristo, fazer desse dia como se fosse o último dia de nossas vidas, nós possamos verdadeiramente curtir, nós possamos aí buscar a sua face, que nós venhamos nos derramar na sua presença santa, amém? Glórias a Deus. Eu quero orar neste momento, quero convidar você para estar orando comigo, e que nós possamos aí, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar daquele que vive e reina para todos sempre, amém? Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos fortalecido. Eu te peço, Senhor Deus de Israel, a tua bênção, Senhor Deus, sobre este meu amado irmão, esta minha amada irmã, Senhor Deus, que estão agradecidos, ó Pai, por essa manhã diante da tua presença, Pai, porque é mais um dia que o Senhor nos oferece, é mais um dia que nós temos a oportunidade, ó Pai, de estarmos, ó Pai, ultrapassando os obstáculos, ó Pai, que estão propostos a cada um de nós, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, na força do teu poder, ó Pai, estar, Senhor Deus, verdadeiramente vencendo, Senhor Deus, as batalhas, Senhor Deus, propostas a cada um de nós, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos ajuda, nos fortalece, esteja, Senhor Deus, indo de encontro, ó Pai, verdadeiramente a todo propósito, ó Pai, do coração, Senhor Deus, a todo plano, a todo sonho, Senhor Deus, tudo aquilo, ó Pai, aleluia, que tem, Senhor Deus, como projeto, o teu servo, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, o ajudar, que o Senhor venha, Senhor Deus, manifestar a tua glória, abrindo, Senhor Deus, portas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de trabalho, Senhor Deus, para aqueles trabalhadores informais, ó Pai, aqueles, ó Pai, que não têm um emprego, aqueles, Senhor Deus, que têm, aleluia, esperado, Senhor Deus, o maná, Senhor Deus, cair do céu dia após dia, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai. Então esteja estendendo as tuas mãos, ó Pai, a todos aqueles, ó Pai, que estão sensíveis, ó Pai, à voz do teu Santo Espírito, Senhor Deus, para estarem, Senhor Deus, te buscando, para estarem fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, que nós temos pensado. Então que seja uma manhã gloriosa na tua presença, que seja uma manhã de vitória, uma manhã, Senhor Deus, de estarmos verdadeiramente, Senhor Deus, tendo, Senhor Deus, um encontro real contigo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, também, Senhor Deus, aqueles que se encontram enfermos, ó Pai,
Nós oramos, te pedimos, ó Deus, a tua cura, Senhor Deus, o teu milagre, Pai, nessa manhã, que o teu sobrenatural esteja acontecendo na casa do teu servo, ó Pai, na casa da tua serva, Pai, indo, Senhor Deus, de encontro, ó Pai, nos leitos, ó Pai, dos hospitais, ó Pai, nas UTIs, nos CTIs, ó Pai, porque a tua palavra diz, Senhor Deus, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Que essa alegria seja o Senhor, as tuas mãos potentes, ó Pai, o teu sobrenatural, Senhor Deus, os teus, aleluia, impossíveis, ó Pai, esteja acontecendo na vida do teu servo. Abençoa, Senhor Deus, a mesa, Senhor Deus, farta, ó Pai, a dispensa, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, trazendo o soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais, ó Pai, que teu Santo Espírito, ó Pai, esteja, Senhor Deus, aleluia, nos ajudando, ó Pai, assim, Senhor Deus, conforme os teus olhos, ó Pai, dizes a tua palavra, que são como chamas de fogo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, sobre toda a terra, Senhor Deus, nada passa, Senhor Deus, despercebido pelo Senhor. Então, nos ajuda, Pai, na data desse dia, nos fortalece. Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, a vencer, Senhor Deus, todos os obstáculos, ó Pai, que estão propostos a cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente também na vida do nosso amado irmão José Vidal, em nome de Jesus Cristo, a nossa irmã Edileuza Santos também aqui no Kauai, que Deus esteja também abençoando aí também a Nilceia Rodrigues, né? Bom dia para a senhora, que Deus esteja abençoando também, operando maravilhosamente. Luiz Nascimento, que Deus esteja aí vindo com seu grande amor, com seu grande poder, que Deus esteja aí visitando a cada irmão, a cada irmã e fazendo dessa sexta-feira como se fosse o melhor dia de nossas vidas, amém? Então nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situado aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro, amém? Eu sou o pastor Carlos Sales e nós vamos estar utilizando o texto bíblico que está em Gálatas, capítulo 4, nessa manhã, e a reflexão, conforme nós temos visto aí, como Jesus ele é apresentado em cada livro da Bíblia. Em Gálatas ele é aquele que nos redime, amém? Aquele que nos redime da lei. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2023. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, fique à vontade, a casa é sua e o Espírito que, aleluia, estar aqui, aleluia, operando de uma forma abundante, de uma forma superabundante, tem abundado aí também onde você está e nós cremos, né, na operação desse Deus que tudo pode, nós cremos, aleluia, na intervenção, aleluia, desse Deus que nos ajuda a ultrapassar as barreiras que estão propostas a cada um de nós dia a dia, amém? Glórias a Deus. Eu tenho deixado também 2 links aí no meu YouTube, aleluia, 2 links do meu YouTube aí no Facebook, tenho deixado 2 links, sempre quando eu coloco a descrição aí de tudo que nós vamos fazer, está aí os 2 links dos meus YouTubes, e eu peço aos amados irmãos e amigos que estejam assistindo os vídeos, deixando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando, né, os vídeos com aqueles que não conhecem a Jesus ainda, aqueles que precisam de uma palavra de avivamento, aquele que precisa verdadeiramente da obra manifestadora do poder do Espírito Santo de Deus na vida deles, que nós possamos aí no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo serem instrumentos usados por Deus. Então, fique à vontade, esteja aí nos ajudando nessa programação, que nós venhamos aí ser verdadeiramente usados pelo nosso Deus e que Deus esteja aí de uma forma transbordante, fazendo tudo aquilo que nós temos verdadeiramente colocado diante dele. Então, ele é aquele que tem
como se diz, a primazia na minha vida, a primazia na tua vida, em nome de Jesus, amém? Então eu também deixei aí um vídeo muito bonito, né? E coloquei aí, bom dia, Deus nos dá a oportunidade sempre de nos melhorar como pessoa e fazer a vida do outro melhor a cada dia. Então que venhamos fazer a vida do nosso próximo melhor a cada dia. Eu lembro, uma vez nós saímos para jogar futebol bem longe da nossa casa, lá em Carandaí, Minas Gerais, e parece que a gente foi para um local distante. E chegou lá, eu tava com uma fome danada, o dinheiro tava curto no bolso. E chegou lá uma pessoa que eu mal conhecia, ela pagou lá uns pedaços de frango pra gente comer. Mas foi assim uma coisa tremenda, né? E aquele dia, aquela pessoa me fez um bem danado. Então, que nós venhamos fazer bem a outra pessoa também, que nós venhamos aí estar transmitindo esse amor sobrenatural que Deus ele tem aí colocado no nosso coração. E a gente sabe que toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem lá do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Diz a palavra do Senhor que aquele que tem como fazer o bem e não faz, ele está pecando. Então nós precisamos fazer o bem sem reparar a quem. Amém? Então quero já entrar no texto aí de Gálatas capítulo 4, e que fala sobre a graça pela fé, né? E também em Gálatas, ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos redime da lei. Amém? Então, começando aqui, diz assim, nesse capítulo 4, veremos que Paulo falará sobre a nossa adoção através de Jesus Cristo, esclarecendo o fato de que antes estávamos debaixo da autoridade da lei por causa da ausência da obra redentora. Que obra redentora? A obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi manifesta ali na cruz do Calvário, o alto preço que foi pago por mim, o alto preço que foi pago por você, quando ele se colocou, aleluia, no meu lugar, no teu lugar. Ele morreu a minha morte, ele morreu a nossa morte. E ele pagou um alto preço, o preço foi de sangue, a cédula que pagou, aleluia, pela minha dívida e pela tua dívida, foi o sangue de Cristo derramado ali na cruz do Calvário. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, nós precisamos, aleluia, mais do que imaginamos dessa obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem muitos, amados irmãos, que ainda não reconhece essa obra redentora e não conhece Jesus Cristo como o principal alvo dessa obra redentora. Eu tenho um texto aqui, é um texto que ele sempre eu trago à memória, mas um texto que eu ainda não gravei, mas ele parece que está em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 5, e ele fala, meu amado irmão, minha amada irmã, dessa obra, né? É isso mesmo, é um texto que está aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz assim, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, por mais que você venha escolher, como se diz assim, deuses por aí, santos por aí, não tem como você chegar ao trono da graça de Deus, não tem como você ultrapassar os portões celestiais sem ser pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só através de Jesus Cristo que você vai alcançar a Jerusalém celestial. Então, diz aí o nosso amado irmão Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Não tem outro mediador a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é só Jesus Cristo que ele é mediador, não tem outro. Então se você está mediando aí com alguém, ou
algum profeta, seja de Gênesis, Apocalipse, não tem nenhum profeta que possa fazer para você algo. Tomé, Pedro, Paulo, Jeremias, Isaías, ninguém pode fazer nada por você, a não ser o profeta Jesus Cristo. Somente ele, somente o Filho de Deus, ele pode ser mediador entre Deus e os homens. Não tem outro a quem você possa recorrer e falar assim, media para mim tal coisa. Não tem outro. É somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, coloca isso bem no teu coração, porque muitas vezes nós consideramos um tabu de falar de religião. Muitas falam assim, olha, tem coisas que a gente não deve discutir. É política, religião e também futebol. Mas a gente precisa entender, amados irmãos, se a gente não quebrar as barreiras dessas situações, a gente não vai aprender. Então a gente precisa aprender, porque quando eu aprendo, essas barreiras elas são quebradas. Quando eu aprendo, eu tenho aí a Bíblia de Gênesis, Apocalipse me explicando. E a gente vê que todos os livros da Bíblia apontam para Jesus Cristo de alguma forma. E nós precisamos entender, conforme está aqui, Jesus Cristo, ele está acima da lei, ele é aquele que verdadeiramente cumpre a lei no meu lugar e no teu lugar. E ele fala agora, quando eu cumpro a lei, eu sou verdadeiramente aquele que cumpriu. Então a obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é quem traz a manifestação da graça sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos entrar pelas portas, mas através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a porta. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 fala, e eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus Cristo disse que terá um relacionamento comigo, terá um relacionamento contigo. E esse relacionamento, meu amado irmão, é a coisa mais linda da nossa vida. Nós precisamos entender isso. Então, a graça manifesta em Cristo é muito maior que a lei. Por isso, não devemos voltar aos fracos mandamentos dela. Neste ponto, Paulo será extremamente franco com os Gálatas, ele mostrando que em Jesus Cristo somos filhos de Sara e não de Agar. Somos livres e não escravos, debaixo da bênção de Abraão. Ele chega a dizer, Paulo ele chega a dizer no livro de Gálatas, e ele fala assim, ó insensato Gálatas, como vos maravilheis de tão depressa sair daquilo que eu ensinei, do evangelho que eu ensinei, para estar ouvindo fábulas. Eu quero dizer a vocês, ó insensatos Gálatas, que ainda que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho, a não ser aquele que eu tenho pregado, que seja anátema, que seja maldito, ele tem verdadeiramente uma firmeza tão grande naquilo que ele está falando, que nós precisamos nos dobrar, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estudar e conceber aquilo que ele está ensinando a minha vida, e ensinando a tua vida no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, seja bem-vinda nessa manhã no nosso meio. Que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente na sua vida e na vida de todos os seus, em nome de Jesus Cristo. Assim seja com todos nessa manhã, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, Deus ele tem sido assim maravilhoso comigo e contigo. Então, no capítulo 1, a palavra que eu trouxe agora há pouco, ela diz assim, a inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da doutrina.
Ele diz assim: maravilhe-me que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vulo dissemos agora, de novo também vulo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que recebeste, que seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faz saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais, mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim já eram apóstolos, mas parti para a Arábia, voltei outra vez para Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com eles 15 dias. E não vi a nenhum outro apóstolo senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, e não minto. Depois fui para a parte da Síria e Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que nos persegue anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então, que seja anátema aquele que vos anunciar outro evangelho além do que vos estar anunciado. Então, em nome de Jesus Cristo, conforme eu trouxe o texto aí que está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e somente um intercessor entre Deus e os homens, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse evangelho que é anunciado não pode ser anunciado de maneira nenhuma. A palavra do Senhor está dizendo que não pode ser trocado um tio, uma vírgula desse evangelho que foi pregado. Muitos têm aí compilado a Bíblia ao seu bel prazer, a respeito daquilo que acredita, tirando aquilo que tem aí como acusação, mas o Senhor é imutável. A sua palavra, ela não muda, e nós precisamos ter essa palavra como regra de fé e prática para a minha vida e para a tua vida, amém? Então, Gálatas, aí num contexto histórico, Paulo nos ensinou sobre a insensatez apresentada ao recebimento do Espírito Santo pelo sacrifício de Jesus, como argumento para a justificação pela fé, a justificação dada a Abraão, consequência da sua fé nas promessas, é nossa herança. Essa fé em Jesus nos faz participante das bênçãos prometidas ao Pai, da fé e de sua mesma justificação. Ele ensina o propósito original da lei e sua autoridade antes de Jesus, nos mostrando que o acesso a essa fé nos torna filhos de Deus. Amém? Então nós somos filhos de Deus, co-herdeiros
de Cristo. Então, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E nós precisamos tomar posse em nome de Jesus Cristo. Também eu quero cumprimentar a nossa amada irmã Maria Iribarra, né? E aí está Karen, né? Toda vez que eu falo Karen, eu lembro de Karen Apuc, filha de Jó, né? As filhas de Jó, as mais bonitas, assim como eu disse a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, né? Que a casa da nossa amada irmã parece até o jardim de Deus, né? Deus abençoou com filhas tão lindas, com uma família tão linda, que Deus esteja abençoando aí, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Então, que Deus esteja abençoando a nossa irmã Karen Iribarra, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, Gálatas capítulo 4, versículo 1, diz herdeiro versus servo. Agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Amém? Glórias a Deus. Cidinha está dizendo aqui, Cidinha e Jackson. Olá, pastor, sou nova aqui. Seja bem-vinda, Cidinha, que Deus esteja operando aí na sua vida, que Deus esteja derramando da sua graça, Deus esteja derramando do seu poder. No final nós estaremos orando por você e pela sua família, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo. Então, meu amado irmão, o que ele está dizendo? Que aquela criança que é dona de tudo, e ainda criança, ela como servo, no mundo antigo, um herdeiro menor de idade nada tinha direito à sua herança, estava temporariamente na mesma situação legal que um servo nada possuindo. Gálatas capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, tutores. Mas está sobre tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Tutores não se refere à mesma ideia, conforme está em Gálatas capítulo 3, versículo 24 e 25, onde a palavra grega é paidagogos, ou pedagogos. Nesse caso, o tutor era um escravo que protegia o herdeiro menor de idade, enquanto os administradores eram curadores, responsáveis pelas demais necessidades de seu herdeiro até ele atingir a maioridade, o tempo determinado por seu pai. A analogia serve para ilustrar que Deus tinha todas as coisas sob o controle durante o período da lei mosaica, organizando as coisas para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rudimentos do mundo. Assim, subi demais aqui só um pouquinho. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Os rudimentos do mundo são chamados de coisas ou entes que por natureza não são deuses, no versículo 8, e de princípios elementares fracos e sem poder, no versículo 9. Uma vez que essa descrição está ligada à observação de dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos, no versículo 10 parece que elas estavam relacionadas com observâncias religiosas baseadas em leis e cadências da natureza. Deus envia o Filho, mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. A palavra grega traduzida por plenitude é pleroma, indicando que Cristo veio no tempo exato, na plenitude dos tempos. Entre os fatores que fizeram desse tempo um momento apropriado está a paz mundial, paz romana, um excelente sistema de estradas e o predomínio de uma língua por todo o Império Grego, que quer dizer koiné. Então, 600
400 anos ficou aí o Império Romano sobre a frente da liderança mundial. Por esses meios, o evangelho se espalhou de uma forma em que outros tempos seriam impossível. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, por volta o olhar para a promessa de Deus quanto à semente da mulher, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E pode aludir ao nascimento virginal de Cristo, conforme Isaías profetizou, em Isaías capítulo 7, versículo 14. Nascido sob a lei se refere ao fato de Jesus Cristo saber que era viver sob a lei mosaica. Essa expressão implica que ele cumpriu perfeitamente toda a lei, o que nenhum outro ser humano podia fazer. Somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, adoção de filhos, quando fala adoção de filhos para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama, Abba, Pai. O que isso quer dizer? Quer dizer paizinho. E quando nós falamos paizinho, nós estamos dizendo que temos intimidade, aleluia, com o nosso Deus. Quando nós dizemos paizinho, nós estamos clamando ao nosso Pai com carinho, com amor, com confiança, com relacionamento. Nós estamos fazendo parte, aleluia, dessa adoção. Amém? Uma grande diferença entre os incrédulos e os herdeiros menores de idade dos versículos 1 e 2 é que, sem um relacionamento com Cristo, todas as pessoas são realmente escravas do pecado, o que é tornado claro pela lei. Portanto, era necessário que Jesus morresse para redimir, exagoroso, resgatar mediante a compra pecadores do mercado de escravos. Uma grande diferença é que os cristãos recebem a adoção de filhos, em lugar de serem filhos por laços de sangue. Jesus Cristo é o único filho que possui uma relação natural com Deus, o Pai. Todos os outros, inclusive as mulheres, uma vez que filiação consentia em uma nova posição legal, são filhos por adoção. Abba significa pai em aramaico, mas possui uma conotação pessoal, como papai, o paizinho. Amém? Glórias a Deus. Somos filhos, portanto, já, aleluia, não és escravos. Somos filhos, portanto, já não somos mais escravos, mas filhos. E és filho, então és também herdeiro de Deus por meio de Jesus Cristo. O apelo de Paulo aos membros da igreja da Galácia era que a pessoa que tenta ser justificada diante de Deus por obras é um servo da lei mosaica. Então nós precisamos, aleluia, receber a graça de Deus, e não receber a graça de Deus em vão, mas receber a graça de Deus pelo Espírito de adoção. Nós precisamos nos colocar debaixo das mãos potentes do nosso Deus e acreditar que verdadeiramente Cristo, ele tem nos salvado. Cristo, ele tem feito toda a diferença na minha vida. Cristo tem feito toda a diferença na tua vida. Então, mas aquele que é justificado pela fé em Cristo não é mais escravo, mas filho, com plenos direitos de herdeiros dos infinitos tesouros de Deus. Amém? Então nós temos aí verdadeiramente os direitos. E assim como Cristo venceu, nós também venceremos, porque nós somos co-herdeiros de Cristo. Voltar à escravidão. Outrora, quando não conheceis a Deus, servieis
aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, depois de conhecerdes a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus como é, que tornais aos elementos fracos e miseráveis, aos quais desejais novamente estar em escravidão. Observais dias e meses e tempos e anos. Eu tenho receio por vós de que eu tenha trabalhado convosco em vão. Isso é uma palavra do apóstolo Paulo, que tem dito, que tem ensinado, que tem laboreado, que tem se esforçado para levar a palavra de Deus e dizer que verdadeiramente Cristo, ele nos fez cordeiro de Deus, portanto nós temos livre acesso a Jerusalém celestial. Mas os Gálatas agora voltam para rudimentos elementares dos antigos processos. E esses antigos processos se tornam novamente escravos. Os Gálatas se tornam novamente escravos da lei e do pecado, quando foram libertos por Jesus Cristo pela graça e pela salvação, ali pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Então nós também precisamos estar abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente e sendo aí verdadeiramente homens e mulheres sabedores que Cristo já venceu por nós, e é pela obra da graça que nós temos redenção em Cristo Jesus. Então Cristo nos redimiu de todo o pecado, de toda a obra da lei, e nós temos aí livre acesso para estar entrando na Jerusalém celestial. Então os leitores de Paulo tinham estabelecido um relacionamento verdadeiro com Deus por meio da fé em Cristo. Ele pergunta como eles podiam voltar a ser escravos por um ponto de vista de justificação por obras, que era tão fraco e miserável como os elementos que no passado tinha adorado. A presença de mestres judeus na Galácia torna provável que os dias fossem observâncias sabáticas, enquanto meses e tempos tinham a ver com as estações mais longas do calendário judaico, o tempo entre a Páscoa e o Pentecostes. Anos seriam anos sabáticos ou ano do jubileu, uma vez que os membros da igreja da Galácia tinham voltado ao ponto em que estavam antes de Paulo chegar. Escravizados espiritualmente, eles temiam que seus melhores esforços tinham sido em vão. Então, o que isso quer dizer? Se Jesus Cristo, ele pagou pelos nossos pecados, se sacrificou, aleluia, no nosso lugar, não tem necessidades mais de sacrificar nem boi, nem vaca, nem cabrito, nem jumento, nada deveremos sacrificar, pois Cristo se sacrificou por nós, e ele sacrificou-se uma vez por todas, uma vez para sempre, amém? Então ele diz assim: onde está? E a minha tentação que estava em minha carne, nem por isso me desprezaste, nem me rejeitastes, antes me acolheste como a um anjo de Deus, até mesmo como Cristo Jesus. Onde está agora aquela bem-aventurança da qual falaste? Pois tenha em memória que, se possível fora, vós teríeis arrancado os teus próprios olhos e dado a mim, a minha pessoa. Não se sabe qual seria a natureza exata da tentação de Paulo. Uma teoria considera que Paulo foi apedrejado e dado por morto, aí em Atos capítulo 14, versículo 19, naquela região quando a sua primeira viagem missionária. Isso poderia ter causado muitos tipos de ferimento, inclusive aqueles relacionados à visão. Antes, atendem que o espinho na carne de Paulo, conforme 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, dizia a respeito de problemas visuais. Outros pensam que Paulo contraiu malária nas terras baixas do sul da Ásia Menor, conforme está aí em Atos capítulo 13, versículo 13 ao 14. Gálatas capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: tornei-me vosso inimigo? Tornei-me, portanto, vosso inimigo? Porque vos disse a verdade.
Paulo se entristeceu porque os Gálatas agora viam como um inimigo simplesmente porque ele lhes disse aquilo que eles precisavam ouvir, a verdade, e não aquilo que eles queriam escutar. Muito disso tem acontecido dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo ainda nesses dias atuais, mas nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar a verdade, doa quem doer, porque nós estamos sendo servos de Cristo e nós precisamos trabalhar com a verdade. E a verdade libertará aquele que anda na mentira. Então é ilusão no zelo. Eles zelosamente têm afeto por vós, mas não para o bem. Sim, eles vos excluíram, ou melhor dizendo, vos excluiriam, a fim de que vós passais a ter afeto por eles. Mas é bom ser zelosamente sempre afetado por uma coisa boa, e não somente quando estou presente convosco. O zelo pode iludir, como no caso dos falsos mestres na Galácia. O único modo para esses mestres meterem o zelo das igrejas da Galácia era excluí-los das demais igrejas que não buscavam ser justificadas pela prática da lei. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dores de partos. Diz Paulo aí, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo desejava que os Gálatas pudessem nascer de novo, uma segunda vez, o que era impossível, conforme está em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. Emocionalmente, ele se sentia como uma mulher em dores de parto, dando à luz a mesma criança pela segunda vez, ou seja, uma tentativa para trazer os Gálatas de volta à justificação pela fé, afastando assim as ênfases erradas a respeito das obras da lei. Paulo se preocupa e diz: eu desejo estar presente agora convosco e mudar o tom da minha voz, porquanto eu me encontro em dúvida a respeito de vós. Paulo não aprecia tratar com severidade aqueles com quem ele se preocupava, mas ele não sabia mais o que fazer a respeito da situação deles, porquanto eles que não podia estar fisicamente com eles. Assim, Paulo, ele não podia estar fisicamente com os Gálatas. Então ele escreve esta carta exortando aos Gálatas. Amém? Então, Paulo não apreciava tratar com severidade, mas ele teria que tratar com severidade. Diz aí também, Gálatas capítulo 4, versículo 21, não ouvis a lei? Dizei-me, vós que quereis estar sobre a lei, não ouvis a lei? A lei não se refere especificamente à lei de Moisés, mas aos livros da lei, o Pentateuco, ou seja, Gênesis, Deuteronômio. A lógica de Paulo era que até mesmo a própria lei contesta a visão dos falsos mestres. Gálatas capítulo 4, versículo 22 e 23. Ele diz sobre Sara e Agar, porque está escrito, Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outro da mulher livre. Mas aquele que nasceu da escrava nasceu segundo a carne, e aquele que nasceu da livre nasceu segundo a promessa de Deus. Gênesis registra o nascimento desses 2 filhos, Ismael, nascido de Agar, uma escrava, e Isaac, nascido de Sara, uma mulher livre. Ismael nasceu segundo a carne, porquanto Sara a Abraão usaram a Agar para obterem um filho por sua própria engenhosidade, e não pela confiança paciente na promessa de Deus. Isaac nasceu como Deus prometeu, após muitos anos de espera por parte de Abraão e Sara. Agora estamos falando de livres. Tais coisas são uma alegoria, pois estes são 2 pactos,
o do Monte Sinai, que gerou para a escravidão, que é Agar. Porque Agar é um Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em cativeiro com seus filhos. Mas Jerusalém, que está lá no alto, é livre e é a mãe de todos nós. Paulo declarou que usava tais coisas como uma alegoria. De um outro lado da comparação entre os pactos estão o Monte Sinai, onde a lei de Moisés foi dada, Agar, a mãe de Ismael, e a atual Jerusalém, onde os falsos mestres tinham vindo para Antioquia, Síria e Galácia. Esse lado da comparação representa a escravidão espiritual através da lei. Do outro lado, a comparação está em Jerusalém do alto, uma esperança judaica que será plenamente realizada somente nos novos céus e nova terra. É interessante observar que nesse ponto, quem é mencionado como sendo a mãe não é Sara, mas a Jerusalém espiritual. Amém? Alegra-te, porquanto está escrito: alegra-te, ó estéril, que não tens, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, pois a desolada tem muito mais filhos do que aquela que tem um marido. A citação de Isaías capítulo 54, versículo 1. Nesse versículo declara que o filho nascido após o exílio seria mais felizes, em maior número, os filhos julgados de forma justa por transgredirem a lei. A aplicação é que aqueles que ainda repousam na lei estão sendo substituídos pela igreja e o seu evangelho isento da lei. Filhos da promessa, agora nós irmãos como Isaac o foi, somos filhos da promessa, como naquele tempo aquele que era nascido segundo a carne perseguia o que havia nascido do Espírito. O mesmo se dá hoje. Todavia, o que diz a Escritura, lança fora a escrava e o seu filho, porque o filho da mulher escrava não será herdeiro com o filho da mulher livre. Paulo tomou por certo que os membros da igreja da Galácia retornariam à sua visão e mostrariam que eles próprios eram filhos da promessa, ou seja, descendência de Abraão por meio da fé em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 29. No entanto, assim como Ismael perseguiu Isaac, Gênesis capítulo 21, versos 9 ao 10, e de se esperar que os judaizantes perseguiram os verdadeiros cristãos, Paulo estava confiante que os seus oponentes acabariam exilados do povo de Deus, enquanto a sua própria visão receberia a herança, filhos da liberdade. Além de então, irmãos, nós não somos filhos da mulher escrava, mas sim da que é livre. Paulo se coloca a si próprio, ó Gálatas, do lado de Isaac e seus descendentes judeus, enquanto seus oponentes são filhos da criada. Para Paulo, eles não são judeus. Concluindo, ao ilustrar a imaturidade espiritual, Paulo lembra aos Gálatas que certas características de um verdadeiro herdeiro enquanto criança, embora tenha o direito de nascença, era mantido em submissão e não tomava decisões. O herdeiro, quando criança, necessitava de um tutor. E era assim até que tivesse a idade adulta, antes da conversão. Assim como todos nós seríamos falsos deuses inventados como Zeus, Hermes, mas ao conhecer a Deus, sendo conhecido por ele, foram libertos da cegueira espiritual. Retrocedendo e voltando ao legalismo, Paulo fica pasmo e consternado. E mesmo enfrentando as fraquezas do corpo, ele continua a servir com excelência. Os judeus queriam
os alienar, impedindo os Gálatas de ouvirem e receberem a verdade ministrada por Paulo. E profundamente inspirado, ele apresenta uma ilustração das Escrituras para concluir a sua defesa e justificação pela fé, mencionando o Antigo Testamento e a história de Abraão, para fazer um contraste entre o patriarca Moisés, a lei e a graça e as obras da fé. Assim, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos nos, aleluia, colocar diante verdadeiramente da graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não vivemos nos rudimentos da lei, mas nós vivemos o tempo da graça. E esse tempo da graça, nós sabemos que Jesus Cristo, ele já morreu pelos nossos pecados ali na cruz do Calvário. O sacrifício ele já foi feito por Cristo e nós precisamos observar os mandamentos do Senhor, conforme eu tenho sempre dito, conforme está escrito em João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então é tempo de adoração, é tempo de entrega, é tempo de colocar os nossos corações no Senhor, ele que vive e reina para todos sempre. Amém? Glórias a Deus. Quero orar agora nesse instante pela vida da Cidinha, né? Isso mesmo, Cidinha e Jackson, né? Deus esteja abençoando aí, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pai santo, Pai querido, Pai amado, nós oramos, ó Pai, pela vida, Senhor, da Cidinha de Jackson, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu não sei o que tem acontecido, ó Pai, no seu lar, no seu casamento, na sua casa, mas o Senhor conhece muito bem. O Espírito Santo do Senhor sabe, ó Pai, o que ela tem pedido, as suas necessidades. Assim, ó Deus, eu oro, ó Pai, pedindo que a tua mão poderosíssima esteja sobre ela, sobre a sua casa, sobre o seu esposo, ó Pai, que o Senhor venha fazer, Senhor, infinitamente mais do que ela tem precisado, do que ela tem falado com o Senhor. Que o Senhor venha, Senhor Deus, operar um milagre, Senhor Deus, segundo, ó Pai, o teu querer, segundo o teu efetuar. Fala, Senhor Deus, o coração dela, o coração de seu marido, transforma, Pai, segundo o teu querer, o teu efetuar. Que o Espírito Santo do Senhor esteja fazendo uma obra maravilhosíssima na vida de Cidinha e de Jackson. Assim, Senhor Deus, nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também oro, Senhor Deus, pelos meus amados irmãos que têm aí nos acompanhado, ó Pai, que têm, Senhor Deus, verdadeiramente recebido do Senhor nessa manhã. Que a tua mão poderosíssima, Pai, possa estar sobre a vida de cada um deles, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que eles, ó Pai, venha receber, Senhor Deus, das tuas mãos potentes, ó Pai, do teu Santo Espírito, ó Pai, que o Senhor venha fazer, Senhor Deus, muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. Então, nos ajuda, ó Deus, faça de nós instrumento nas tuas mãos poderosíssimas. Faça, Senhor Deus, que nós venhamos, ó Pai, entender, Senhor Deus, o teu querer, a tua vontade. E que na data de hoje, ó Pai, nós entendemos, ó Pai, que o Senhor já nos redimiu dos rudimentos da lei, Senhor Deus, dos rudimentos desse mundo, que nós vivemos, ó Pai, não mais, Senhor Deus, sobre as obras da lei. Sim, Senhor Deus, aleluia, a respeito da tua graça. Sim, nós vivemos, ó Pai, pelo teu grande amor e pela intercessão do Senhor, ó Pai, ao nosso favor, junto a Deus. Assim, ó Pai, nós te agradecemos pela data desse dia, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estenda as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos dizem amém e amém. Deus abençoe. Um abração do pastor Carlos e até amanhã, se Deus quiser, quando nós estaremos mais uma vez juntos para louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica na paz. Deus abençoe. E até mais tarde, né? Mais tarde nós estaremos juntos aí no culto de... Aleluia, oh Deus de Israel, eu estou esquecendo o nome do culto, olha para ver, ontem na rádio eu também esqueci, no culto de cura e libertação, amém? Então mais tarde nós estaremos juntos novamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica na paz, um abração a todos, em nome de Jesus.